Então, por que os itens gramaticais, tá? Porque uma das características dos itens gramaticais é a questão da fixação que eles possuem em relação ao significado. Ou seja, geralmente um item gramatical, ele não costuma variar muito no significado. Ou seja, se você tem uma palavra, né, um item que é gramatical, em qualquer texto ele vai ter o mesmo significado, tá certo? Então, de certa forma, isso nos ajuda, porque isso nos dá uma fixação da palavra em qualquer texto que ela aparecer. Então, se eu leio um texto, né, sobre um assunto qualquer, e mesmo que eu mude o texto e mude o assunto e aparece um item gramatical, é provavelmente aquele item gramatical vai ter o mesmo significado, tá? Então, isso acontece em alguns itens gramaticais, em algumas classes gramaticais, em outras não, né? Em outras podem ter variações. Por exemplo, alguns substantivos, né, eles podem ter mais de um significado, né? As palavras podem ter mais de um significado. Mas quando você vem para outras classes gramaticais, por exemplo, os artigos, pronomes, eles costumam não variar, costumam ser muito fixos. Isso nos ajuda, porque a partir do momento que você aprende aquela palavra naquele momento, então você vem, né, e com esse aprendizado e replica em outro texto sem grandes problemas, porque o significado permanece o mesmo, tá ok? Obviamente, como o curso é um curso curto, né, a disciplina é curta, não tem como a gente ver todos os itens gramaticais, né, impossível, precisaria de um curso, né, enorme, de vários semestres. Então, a gente vai vendo alguns, tá? Eu escolhi 3 tópicos, hoje a gente vai trabalhar com um dos tópicos, amanhã, na quinta-feira, e na sexta-feira a gente trabalha com mais 2 tópicos, tá? Então, todo mundo já consegue visualizar aí, né, o material, e o que eu trouxe para vocês desse material foram os indicadores de tempo, indicadores de modo e indicadores de frequência, tá certo? Que basicamente são os advérbios, tá certo? Continuando falando sobre a importância, né, dos itens gramaticais, isso aqui também traz para a gente a ativação do nosso conhecimento prévio. Por quê? Se em português você já conhece, né, quais são os indicadores de tempo, os indicadores de modo, os indicadores de frequência que aparecem nos textos, se você já tem esse conhecimento em português, né, vai ser mais fácil para você conseguir, né, transportá-lo para o inglês, tá certo? Obviamente as palavras vão mudar, né, mas a ideia permanece a mesma, ou seja, para que serve um advérbio em português, né? E para que serve um advérbio também em inglês? Serve para a mesma coisa. Então, tanto em português quanto em inglês, nós temos os indicadores de tempo, não é? Para marcar o tempo, presente, passado, futuro. Nós temos os indicadores de modo e temos os indicadores de frequência, né? O modo, como é que a coisa acontece, como é que a coisa é feita, e a frequência, que é quantas vezes, né, aquela ação acontece, por exemplo, tá? Então, se você já tem essa ideia em português, isso vai ser mais fácil, né, para o inglês, né, você transpor, tá ok? Então, a gente vai começando aqui com essa pequena atividade, mas a gente não vai fazer, tá? É só uma introdução. Ele diz o seguinte, ó, ele tem uma imagenzinha de um videogame, né, tem um controle remoto e tem um game, porque depois eu vou deixar esse material lá, depois se você quiser clicar nesse link, ele vai te levar para esse joguinho, tá? Que ele diz assim, ó, você sempre digita no computador, você digita bem, digita rapidamente, jogue o game Fast Typer e veja se você é um bom digitador. Aí ele diz que você pode acessar esse jogo clicando nesse link aqui, né? Então, se você clicar aqui, você vai direto para o jogo, tá? Quando o material estiver lá, quem quiser ver, pode dar uma olhadinha depois. O que a gente percebe nessas 2 primeiras linhas? A gente percebe que tem 3 palavras destacadas, né? Que estão em negrito, que isso também é um recurso, tá? É um recurso textual que a gente usa, ou seja, é um recurso que a gente chama tipográfico, que é marcar as palavras dentro do texto. Então, às vezes a gente coloca a palavra em negrito, a gente coloca a palavra em itálico, às vezes a gente muda a cor da palavra, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí que tem palavras escritas em preto, mas tem também outras cores, né? Por exemplo, a palavra atividade está escrito da cor verde. Então, são recursos que a gente usa no texto para poder destacar e chamar a atenção de alguma forma, não é?
Então, nesse caso aqui, ele destacou 3 palavras, a palavra sempre, a palavra bem e a palavra rapidamente. Por que que ele fez isso? Porque ele quer chamar a sua atenção para o tema da aula de hoje, né? Então, essas 3 palavras, sempre, bem, rapidamente, se encaixam nessa característica que nós estamos trabalhando hoje, que são as características dos advérbios, tá? Então, ele continua, ó. Então, como você se saiu no jogo, né? Imagine que você jogou, tá? Imagine que você acessou o link e você jogou. Então, ele pergunta, então, como você se saiu no jogo? Bem, mal, digitou rapidamente? Então, mais uma vez, ele destaca as palavras, né? Destaca a palavra bem, destaca a palavra mal e destaca a palavra rapidamente. Então, aí você vai ter o seguinte, as palavras bem, mal e rapidamente são advérbios, que são palavras que indicam o modo, o tempo e a frequência, entre outros significados. Agora, ele também vai, né, destacar a palavra agora, né, tá em negrito, ó, agora, vamos organizá-las conforme suas significações, tá ok? Nesse material aqui, ele só trouxe, por enquanto, 3 categorias de advérbios, tá ok? Que é o modo, o tempo e a frequência, mas não existem só esses advérbios, existem muitos outros, ok? Existe advérbio de lugar também, existe advérbio de circunstância, existem outros tipos de advérbio, mas são muitos, não dá para trabalhar todos. Então, nesse caso aqui, ele destacou modo, tempo e frequência. Por que que esses advérbios vão ser importantes, né? Primeiro, porque qualquer texto que você esteja lendo, ele tem um tempo, tá? Ou esse texto está no passado, está no presente, ou está no futuro, ou ele pode estar no infinitivo, por exemplo, né? Provavelmente você vai ter, né, advérbios de modo, indicando como as ações são feitas, e também provavelmente de frequência, ok? Vão aparecer também advérbios de lugar, né, dependendo do texto, pode ter advérbios de lugar, para indicar onde que os fatos ocorrem, em que local, né, esses fatos ocorrem, e aí sucessivamente. Mas esses 3 aqui são muito frequentes, eles aparecem muito, tá? Então, vamos começar pelos advérbios de tempo. Ó, o advérbio de tempo, como ele diz aí, ele especifica quando alguma coisa acontece. Por exemplo, agora, né? A palavra agora, ela é um advérbio. Por que que nós usamos os advérbios, então, como estratégia de leitura? Porque, por exemplo, pense em português. A palavra agora, você consegue pensar em outro significado para ela? Por exemplo, 2 significados, 3 significados? Provavelmente não, né? Agora, em português, só significa uma coisa sempre. Sempre que você vê a palavra agora, você vai ter o mesmo significado. Ou seja, não tem possibilidade de ter 2 significados, né? Ou 3 significados. Então, isso aí, por exemplo, nos ajuda, porque a partir do momento que você conhece essas palavras em inglês e elas vão aparecendo no texto, sempre que elas aparecerem, você já vai conhecer de cara, porque você já conheceu em outro texto anterior. E o significado delas não vai mudar, porque é um significado fixo, né? Então, ele dá aí alguns exemplos, ó, alguns advérbios de tempo em inglês. Aí tem yesterday, que aí já tem a tradução, né, que já vai ajudar, né? Yesterday, que é a palavra ontem. Então, por exemplo, se você está vendo um texto hoje e apareceu a palavra yesterday, se você vê um texto amanhã, diferente, outro texto, e tiver a palavra yesterday, vai significar a mesma coisa. Ou seja, yesterday é um item gramatical, é um advérbio, e ele não muda de significado, ele permanece com o mesmo significado. Então, por isso que é importante para ler um texto ter conhecimento também gramatical, conhecer alguns itens gramaticais, porque eles são fixos, né? E uma vez que você aprendeu aquele item, ele vai servir para o resto da vida, né? Para todos os textos que você lê, ok? Então, aqui, por exemplo, yesterday, que é ontem, né? Today, que é hoje. Now, que é agora. Tonight, significa hoje à noite, né? Essa é uma palavra que nós não temos em português, né? Tonight. É um advérbio que não tem em português, né? Só tem em inglês. Tomorrow, que é amanhã. Lately, ultimamente. Esse lately aqui também, ele pode se encaixar em outra categoria, tá? Pode ser a categoria de modo. Acontece também dos advérbios se encaixarem em categorias diferentes, ok? Recently, que é recentemente, soon, logo, suddenly, que é de repente, then, então, early, que é cedo, e late, que é tarde. Todos aí podem indicar tempo. E eles têm essa característica de não variar quando eles forem advérbio, tá certo? Quando eles forem advérbio, eles não vão ter essa variação, tá ok?
Outra categoria que ele coloca é o advérbio de modo, que o modo é justamente a maneira como alguma coisa é feita. O modo como alguma coisa é feita. Por exemplo, essa coisa é bem feita, né? Ou essa coisa é mal feita. Ou essa coisa é feita de forma rápida. Então, ela é feita rapidamente. Então, uma característica do inglês e do português é que os advérbios de modo, eles têm uma terminação muito parecida, com algumas exceções, tá? No português, os nossos advérbios de modo, a maioria deles terminam com o sufixo mente. Então, você tem aí, ó, rapidamente, curiosamente, independentemente. Em português, a gente vai ter essa terminação que ela é muito comum no português. No inglês, essa terminação vai corresponder à letra LY. Vocês estão vendo aí nos exemplos embaixo, tá vendo? Esses exemplos aqui que tem L e Y, em português a gente usa o ment, em inglês eles vão usar o LY, tá? Do mesmo jeito, a maioria dos advérbios em inglês vão ter esse sufixo LY, mas alguns não vão ter. Por exemplo, o primeiro aí, ó, fast, rapidamente, tá? Rapidamente. Ele não tem, não é, o sufixo LY, ou seja, não tem fastly, só tem apenas fast. Mas no segundo que está na frente, né, carefully, você já tem o LY. Então, esse LY aí corresponde ao nosso mente, né? Então, vai ser cuidadosamente, né? Easily, facilmente, né? Slowly, vagarosamente. Heavily, pesadamente. Comfortably, confortavelmente. Hard, que é arduamente. Pode ser também dificilmente, mas dificilmente não no sentido de que é, é difícil de acontecer, por exemplo, mas quando a coisa é muito difícil de se conseguir, de se conquistar, por exemplo. Low, que é baixo, né? Poorly, pobremente, e well, que é bem, e etc., porque tem muitos outros, tá? Então, sempre que você vê esse LY, né, analise para ver se ele é um advérbio. Lembrando, o que o advérbio faz? Ele acompanha o verbo e ele vai dar alguma característica a esse verbo. Por exemplo, aqui em cima nós vimos o tempo, né? Então, ele marca o tempo do verbo, o tempo da ação, se foi presente, passado ou futuro. O modo acompanha um verbo para indicar como é que aquela coisa é feita, como é que aquela ação é feita, né? Se ela é bem feita, mal feita, feita cuidadosamente, feita facilmente. Então, ela indica como alguma coisa é feita. E a frequência, né, que é a terceira categoria. Como o nome Ô, diz, Ricardo, né, sim, pode falar. eu posso tirar uma dúvida com você, por favor? Pode, ficar à vontade. Ó, nas palavras que eu conheço um pouco, né, de flash, que é rapidamente aí, e hard, que é Hum, arduamente, é, sim. o flash também, fast tem a origem também de ser rápido, né, e o hard tem como ser difícil Hum, também, as duas que eu conheço, né. Como você está explicando aí a uhum. questão do modo, do tempo, aí a gente também tem que interpretar, no caso, nas frases, não é isso que você está querendo explicar a gente aí? Sim, sim. Porque tu sabe que nem muitas palavras elas têm uma, como é que a gente pode dizer assim? Elas são pequenas, no caso do flash aí, fast, e Uhum. normalmente não é que nem no português, né? Que é a palavra maior, que nem Isso, você isso. explicou, entendeu? É só essa minha dúvida, entendeu? Isso. Então, assim, o que é que você vai preocupar quando você vê ela na sentença? Para você ver se ela é um advérbio, você tem que ver ao que ela está se relacionando. Se for relacionado a alguma ação, se é algum verbo, então ela vai ser um advérbio. E aí, quando você for fazer a conexão com o português, aí de fato vai ter essa diferença, né? Às vezes a palavra é pequenininha no inglês, mas no português o nosso advérbio é maior. O exemplo mesmo que você falou, né, do fast. Fast tanto pode ser rápido, que é um adjetivo, mas também pode ser um advérbio, rapidamente, né? Não muda nada, né? Fast aí vai ter as duas, a mesma escrita, mas uma hora ele é um adjetivo, uma hora ele é um advérbio, né? No português não, porque vai mudar, né? O português vai ser rápido, é um adjetivo, rapidamente é um advérbio, entendeu? Então, no caso da sentença, essa parte que você vai fixar. E assim, depois que você fixa, né, o que significa a palavra, se ela continuar aparecendo, você não vai precisar mais procurar.
porque ela tem o mesmo sentido, né? Ela tem o mesmo significado. Então, assim, aprendeu ela uma vez, se ela for um item gramatical, né? Aprendeu ela uma vez, está aprendido, tá? Ela não vai ficar mudando. Então, em qualquer frase, ela vai ser aquele mesmo significado, tá ok? Por isso que a gente acaba tendo um contato, precisa, né? Ter um contato com a parte gramatical, beleza? Verdade. Ok. Ó, já no caso da frequência, né, o próprio nome diz, né, é a frequência que alguma coisa é feita. O modo é o modo, como a coisa é feita, e a frequência, né, com qual é a frequência. Aí o exemplo que ele dá aí em português é o advérbio sempre, né? Em inglês, quais são esses advérbios? Nós temos aí, né, os exemplos. O primeiro é always, significa em português sempre. Sempre indica uma frequência, né? Uma frequência de 100%. Não é isso? Então, por exemplo, eu trabalho sempre de segunda a sexta, ou seja, 100%. De segunda a sexta, 100% eu estou trabalhando, né? Isso sempre acontece, semana após semana, dia após dia, a frequência é total, né? Outro exemplo, usually, ou então generally. Ó, vocês estão vendo que usually e generally terminam com LY, não é? Então é porque às vezes também eles podem entrar lá em cima, no modo, né? Porque ele termina em português em mente, né? Usually e generally pode ser geralmente, né? Então geralmente termina em mente, então também pode ser um advérbio de modo, tá? Só que ele também pode ser um advérbio de frequência, porque ele indica a frequência, né? Por exemplo, quando você viaja geralmente para onde, né? Então, pode ser a frequência, né? Então, geralmente, eu viajo para tal lugar. Então, isso aí pode ser justamente a frequência que uma coisa ocorre, né? Que uma coisa acontece. Mas também pode ser o modo, né? Geralmente, tá? Então, por exemplo, geralmente eu respondo às atividades, né? No caso, fica como frequência, né? Nesse caso, quando geralmente é modo, ele significa de modo, de forma geral, né? De maneira geral, tá? Often, que é o próximo, né? Que é frequentemente, também, né? O próprio nome já diz, é frequência, né? Frequentemente. Sometimes, que é às vezes, né? É uma frequência aí de 50%. Às vezes sim, às vezes não, é o sometimes. Occasionally, que é ocasionalmente, tá? Ou seja, de ocasião em ocasião, né, uma frequência, né, você não faz sempre, é de ocasião em ocasião, né. E os últimos são rarely e seldom, que os dois significam raramente, né, que é uma coisa muito difícil de você fazer, a frequência é muito baixa, e o never, que é aquela frequência que é zero, né, nunca, né, never, tá? Então, por exemplo, a palavra never, se você vê never em qualquer texto, não tem como ela significar outra coisa, né? Então, never sempre vai ser a palavra nunca, tá? Sempre vai acontecer. Do mesmo jeito em português, se você vê a palavra nunca, né, ela não vai mudar jamais, né? Em qualquer texto, em qualquer lugar, ela vai ter o mesmo significado, ok? Então, os advérbios, eles têm essa característica de serem muito fixos. E isso nos ajuda, porque uma vez que eu aprendi eles em qualquer lugar, ele vai se repetir em qualquer outro lugar, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho esse texto aqui com vocês, depois eu vou colocar esse texto lá para vocês responderem a uma questão, tá? No exercício. A imagem não dá para ver muito bem, eu vou narrar para vocês, tá bom? Aqui nesse texto é um texto pequeno, só tem um parágrafo, mas eu vou pegar esse texto para mostrar para vocês como é que as estratégias funcionam, tá? Como é que aquelas estratégias que nós já falamos desde o começo, né, desde o início, como é que elas funcionam? Então, por exemplo, o que é que você tem aí de estratégia que você já pode aplicar? A imagem, né, que é uma estratégia. O título também é uma estratégia. Se você perceber o título, ele está de outra cor, né? A cor dele é verde. Isso tudo aí, gente, não é feito, não é escolhido aleatoriamente, não, tá? Quando o autor do material vai fazer isso, são coisas que ele para pensar e são coisas que ele para escolher para poder facilitar a vida do leitor. Então, ele está destacando o título do restante para não confundir, para você saber o que é o título. E quando eu tenho o título do texto, o que é que eu posso aplicar? Eu posso aplicar o skimming, que é a leitura só de títulos, subtítulos e imagens. Então, o que é que eu tenho aqui nas imagens? Eu tenho um porco e eu tenho um balde de água. Mas pela imagem, o porco não quer beber essa água.
tá? Ele tá meio assustado, ele tá um pouco distante ali, a cabeça dele não tá baixando para beber a água, tá? Então, é isso que a imagem está dizendo, beleza? Tem algumas palavrinhas na imagem, mas elas não vão importar, tá? O título, você pode aplicar uma estratégia, que é o cognato, que tem a palavra humanos, tá vendo? Humans, né? Humanos, tá? E aí você tem também a palavra não, né? Não, não é isso? Tem humanos e tem não, que é o not. Só que você vai ter que aplicar outra estratégia que não é cognato, né? Que é a palavra pig, que é porco. Então, se você não conhece essa palavra, você vai precisar conhecer por quê. Se você olhar no texto aí, passar os seus olhos pelo texto, você vai ver que a palavra pig é uma palavra-chave. Ela vai se repetir. Ela vai repetindo algumas vezes durante o texto, tá? Então, ela é uma palavra-chave. É outra estratégia, né? Se eu tenho uma palavra-chave, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção nessa palavra. E se eu não conheço, aí eu vou atrás de uma estratégia, né? Eu posso deduzir, fazer a inferência, eu posso adivinhar, se for possível, né? Se não for possível, aí eu vou usar um apoio, ou um dicionário, ou um tradutor, tá? Mas aqui eu tenho o quê? No texto, humanos e tenho porcos, né? Então, aí eu já tenho dois, né, digamos assim, sujeitos do texto, tá? Olhando o texto, né, que é só um parágrafo, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai procurar as palavras que você conhece que são parecidas com o português, ok? Então, você tem na primeira linha a palavra festival, não sei se vocês estão vendo aí, tá? Festival. Na segunda linha, você tem a palavra Londres, tá? Que é London, né? Que é a cidade, né? Londres. Depois você tem festival de novo, né? Terceira linha, você tem animais. Tá vendo aí a palavra animais? Terceira linha. E depois você tem, na quarta linha, a palavra tem sério, serious, e depois tem problema, problem. Então, o que é que você já tem até agora, sem ler o texto, tá? Só marcando as palavras conhecidas. O que é que você tem? Um festival em Londres, que tem animais, mas tem um sério problema. Ou teve um sério problema, tá? Ou seja, eu quero que vocês percebam que até agora a gente não leu o texto ainda e a gente já tem esse monte de informação. Estão percebendo isso? Ou seja, através de 4 palavras, 5, né, aí, eu já consigo montar o sentido do texto, tá? Um festival em Londres que tem animais e tem um problema sério, tá? Isso aí a gente já montou sem nem ler o texto. A gente só escolheu algumas palavrinhas, beleza? Deixa eu ver aqui, primeira, segunda, terceira, Ricardo, quarta, quinta. Oi, alguém quer falar? Pode falar. e o Divan, Sim, na pode falar. imagem ali é um ônibus atrás, é atrás do porco, aqueles ônibus de Parece sim, cultura. parece como é um festival, né? Aí tá cheio de movimentação, entendeu? Então deve ter carros, deve ter pessoas, entendeu? Mas a figura mesmo só vai focar no porco, no balde, que é um balde de água, que vocês não conseguem ver direitinho por causa da imagem, né, que tá ruim. Mas ele é um balde de água, tá? E aí sobe como se fosse uma fumaça dele, ou um cheiro, ou alguma coisa que está subindo dele, e o porco não está gostando, entendeu? Aí o que você imagina? Um porco não está gostando do cheiro, né? Porque o porco é conhecido pelo quê? Né? Por viver na lama, viver no chiqueiro. Então, assim, o que está acontecendo, né? Se ele não está gostando ali daquele balde ali, o que está acontecendo? Então, eu já sei que tem um problema, talvez o problema seja isso aí, né? Que está na foto, e lá em Londres, num festival que aconteceu lá com os animais. E até isso aí eu já sei, né? Se eu pegar a quinta linha, o que é que tem aí? Não tem nenhuma palavra parecida, né, com o português. Sexta linha, tem a palavra parque, né, que talvez seja o local onde aconteceu, né, o evento. Na 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima linha tem imediatamente, né? Immediately, imediatamente. Depois tem Londres de novo. Na penúltima linha você tem a palavra surpresa, surprise, né? Depois você tem na última linha Londres de novo, aí humanos de novo, tá? Bem, isso que a gente fez até agora foi só uma estratégia, que é só procurar as palavrinhas parecidas com o português,
que são os cognatos, tá ok? Foi isso que a gente fez. Quando você estiver fazendo isso, por exemplo, no livro, no caderno, na folha, você pode ir riscando. Você pode riscar, pode circular, né? Você pode ir fazendo o que você quiser no texto para marcar essas palavras, tá ok? Então, isso aqui eu já tenho, tá? Que foi o que eu peguei com as palavras parecidas. Mas existem, né, algumas palavras que não são parecidas com o português e mesmo assim você conhece, não é? Então, por exemplo, vamos pegar a palavra pig, que é porco, né? Então, assim, é uma palavra comum, provavelmente você conhece ou já viu, né? Vamos tentar fazer esse tipo de exercício. Não tem como acertar 100%, porque eu não sei quais são as palavras que vocês conhecem, né? Depende de cada pessoa. Às vezes uma pessoa conhece uma palavra, às vezes outra não conhece, né? Pode variar muito, tá? Eu vou pegando aqui as palavras mais comuns, que eu imagino que vocês possam conhecer, ok? Então, vamos pegar agora. Primeira linha, a gente já falou do festival, e depois tem a palavra food, na primeira linha, né, que é comida. Então, é um festival de comida, tá? Aqui, o que está entrando, gente? Está entrando os grupos nominais que nós vimos ontem, entendeu? Ou seja, é um festival, não é? Mas não é um festival de dança, não é um festival de comida, que é um modificador, né? Está modificando o festival. Então, entra naquilo que a gente falou ontem dos grupos nominais, tá? Então, eu sei que é um festival de comida. Na segunda linha, acontece em um parque em Londres, tá? Terceira linha, vou pegar aqui outra palavra, tem pig de novo, que é porco, né? E tem na quarta linha, problema sério, que nós já vimos. Depois tem a palavra yesterday, que nós vimos hoje, né? Aprendemos hoje, quem não conhecia, né? Que é ontem. Então, ontem aí, né? Aconteceu alguma coisa nesse texto, tá? Na próxima linha, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha, você tem a palavra hundreds, que é um número, né? São 100, centenas, né? Na próxima linha, você vai ter alguns pronomes, né? Por exemplo, they, que significa eles ou elas, né? Depois você tem, na antepenúltima linha, você tem, depois de Londres, tá vendo? A palavra water, eu acho que todo mundo conhece, que significa água, né? Então agora você tem London Water, que seria a água de Londres, né? A água de Londres, ok? Na penúltima linha você tem a surpresa, né? Depois você tem os porcos e depois tem beber a água. Beber a água. Beber é o verbo drink, né? Mesmo que você não fale inglês, com certeza você sabe o que é um drink, né? Você pede um drink, enfim, sabe que é beber. E water, que é a água, né? Beber água. Na última linha, de novo, tem London Water, que é a água de Londres. Aí tem humanos e tem não porcos, tá? Esse foi o segundo, vamos dizer assim, o segundo passo. Qual foi o primeiro passo? É você pegar as palavras parecidas com o português. Segundo passo é você pegar aquelas palavras que não parecem com o português, mas mesmo assim você conhece. Então, quando eu junto as duas, eu consigo aumentar o meu significado do texto. Como que ficou então agora o significado do texto? Tem um festival em Londres, né? Festival de comida, né? Com animais, né? Tem animais nesse festival. Aconteceu um problema, né? E aí ele fala sobre a água de Londres. Provavelmente essa água de Londres, né? Tem a ver com o problema. E aí fala em beber essa água, só que a gente está olhando para o porco, né? E a gente está vendo na imagem que esse porco não quer beber a água, né? Ele está olhando ali, ele está meio assustado, está subindo alguma coisa da água e ele não quer beber essa água, tá? E na última linha do texto, ele diz assim: a água de Londres, aí tem humanos, e depois tem não porcos. O que é que você vai juntar, né? Você agora tem que construir, né, o significado com isso aqui que você tem, né? Por exemplo, digamos que você não tem mais nenhuma possibilidade, você vai ter que montar o significado com isso aqui que você tem. E aí, quem consegue montar o significado do texto? Pelo que a gente falou agora, né? Pelo que a gente discutiu agora. Estão conseguindo entender? Deu para entender?
como é que eu fui juntando a estratégia, uma coisinha com outra. Lembrando, gente, que aqui é devagar porque é a aula, tá? Quando você vai fazer isso na prática, é rapidinho, né? Você junta a palavra, vai marcando, sublinhando, né? Rapidinho você junta isso, tá? É porque aqui é demorado por causa da aula. Mas aí, o que você acha que o texto trata? Só com isso, né? A gente vai continuar daqui a pouquinho, viu? Pode responder o que eu achei? Pode ficar à vontade. Eu acho que um evento, está se passando um evento, e dentro desse evento, você falou, sérios problemas, que a Uhum. água, nem os humanos, tomam, imaginem os porcos, né? Que os porcos gostam muito, né? Que é tratado como lavagem, isso, poluição, essas coisas. Que a água é tão Mas aí ruim, é tão suja. o seu raciocínio só tá invertido. Porque você falou que nem os humanos, só que é o contrário. É nem os. Porcos, isso. Não, Isso. Ou seja, nem nem os os porcos humanos, querem nem os beber. porcos tomam, né? Na realidade, né? Não, mas é justamente o contrário. Quem é que não quer beber a água de Londres? Os porcos, então. Os porcos. Quem é que bebe a água de Londres? Os humanos. É isso que você Os está querendo humanos. dizer? Caramba. Isso, é isso que o texto está dizendo. Então, assim, é uma crítica, sabe? Que parece que aconteceu. Deixa eu ver aqui se é uma piada, mas não é uma piada, não. Eu não estou conseguindo achar a fonte do texto, de onde é que ele foi tirado. Mas, enfim, o que é que ele está dizendo, né? Provavelmente foi algo que aconteceu mesmo. Então, assim, o- o- levaram os animais para esse evento, chegou lá o dono do porco, né, o fazendeiro, colocou água, né, pegou água ali da torneira, por exemplo, de algum lugar, deu para o porco beber e o porco não quis, né? Uma água que os humanos estão bebendo. Então, veja só, é isso que o texto está dizendo e a gente consegue pegar esse sentido só por, por, por essas estratégias que a gente aplicou, entendeu? Só usando a imagem, usando as palavras parecidas com o português, que são os cognatos, né? E juntando com umas palavrinhas que talvez você conheça no inglês, tá? Agora, o motivo, por que os porcos não querem beber? Aí o texto não fala. Por exemplo, a Rafaela colocou poluição. Provavelmente, pode ser, né? A água pode ser poluída, a água pode ter uma substância que nós, né, seres humanos, a gente não sinta o odor, não é o cheiro, talvez a gente não sinta, mais os animais, né, que têm o olfato mais desenvolvido, talvez eles sintam isso. Então, ali, às vezes, pode ter um produto químico, pode ter alguma coisa que a gente não sente, mas os animais sentem, entendeu? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês com o texto? É que para a gente entender o texto, não é necessário entender todas as palavras, tá? É necessário que a gente monte um significado baseado em tudo que a gente já falou. Conhecimento prévio, cognatos, olhando a imagem, olhando o título e fazendo as inferências, né? Fazendo as inferências, tá? Essas estratégias são 100%? Não, elas não são 100%. Por isso que a gente precisa combinar todas elas ou a maioria delas, tá? Não adianta você pegar só uma estratégia e aplicar e vai resolver tudo, não. Você precisa juntar uma estratégia com outra, com outra, com outra, e aí quanto mais estratégias você conseguir juntar e aplicar, mais chances vocês têm de interpretar o texto, entendeu? Então, assim, quando eu vejo um texto em inglês, né, para eu ficar desesperado, não, é para eu aplicar, né, as estratégias, né, e só de fato, depois de aplicar as estratégias, se eu não conseguir de fato entender, né, o texto, a ideia do texto, ou grande parte do texto, aí sim eu começo a ficar um pouco preocupado e vou recorrer a outros recursos, né, um tradutor, um dicionário, aí sim é que eu vou recorrer, entendeu? Essa seria a ideia para a gente trabalhar hoje. Aí eu quero saber de vocês conseguiram entender? Conseguiram, né? Ótimo, muito bom. Ó, eu vou colocar esse texto lá como exercício, só que eu não vou fazer esse exercício que nós fizemos agora, né? Eu vou aplicar outra questão, tá bom? Mas o texto é o mesmo. Aí você já tem uma ideia do texto, né? Já sabem do que é que trata o texto, só que existem alguns detalhes que a gente não trabalhou no texto, né? Que são esses detalhes que eu vou pegar para vocês trabalharem, tá bom?
Mas a ideia é sempre essa, tá, gente? Quando você pegar um texto, lembre de você seguir um passo a passo, né? De você seguir as estratégias. Isso não vale só para o inglês, não. Isso vale para o português também. Dependendo do seu objetivo, né? O texto que você quer ler, não, às vezes não é necessário ler o texto todo, mesmo em português. Mesmo que você saiba ler em português, escrever em português, mas nem sempre você precisa ler o texto todo em português, né? Depende do seu objetivo, né? Depende do que é que você quer. Se você quer ler o texto todo, beleza. Mas, assim, às vezes você não precisa, né? Você quer só uma informação, você quer só um detalhe, né? Você quer só uma ideia geral, aí entram as estratégias, tá? Nesse caso, entram as estratégias, beleza? Então, vou deixar aberto para vocês agora. Se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, qualquer coisa, quiserem falar, fiquem à vontade. Ou se quiserem fazer algum comentário das atividades, quem está fazendo aí, né? Se está tendo problema ou se está tendo dúvida, né? Fiquem à vontade, tá? Podem falar.